Bem-vindos ao canal Maninho do Reddit. A esposa, em segredo, prometeu ao filho que ele assumiria meu negócio após a faculdade, o que me deixou furioso. Tenho 52 anos e me casei com minha esposa, de 50 anos, há 2 anos, após um namoro de 3 anos. Ela tem um filho, Joe, de 21 anos, de um casamento anterior. Recentemente, ele se formou em administração. Embora Joe e eu tenhamos um bom relacionamento, não somos próximos como melhores amigos, nem compartilhamos uma relação de pai e filho. O ex-marido da minha esposa ainda está presente na vida de Joe, e eles se encontram com frequência. Portanto, Joe não está perdendo a presença paterna. O problema é que minha esposa prometeu a Joe que ele assumiria meu negócio após a faculdade. O negócio em questão é um serviço de catering bem-sucedido que herdei de meu pai há quase 20 anos, quando ele faleceu. Trabalhei nele por anos, inclusive ao lado do meu pai antes de herdá-lo. Não tenho intenção de desistir tão cedo, pelo menos até me aposentar, o que ainda está longe. Não entendo por que minha esposa fez essa promessa a Joe sem sequer discutir comigo. Na semana passada, fomos à festa de formatura de Joe, e depois ele nos levou para jantar. Durante a sobremesa, Joe mencionou como estava feliz por não precisar procurar estágios ou empregos, pois já tinha um plano em mente. Fiquei confuso, mas sorri de volta, esperando que minha esposa explicasse a situação. No entanto, ela não disse nada naquele momento. Terminamos o jantar e voltamos para casa, pois Joe passaria a noite com seus amigos no apartamento deles. Optei por abordar minha esposa sobre o que Joe mencionara, quando afirmou ter um plano. Foi nesse momento que ela confessou ter prometido a Joe, antes mesmo da faculdade, que eu permitiria que ele assumisse meu negócio após sua formatura. Fiquei surpreso e expliquei a ela que isso não seria viável, pois Joe ainda era jovem e inexperiente. Não passava pela minha mente ceder o controle do meu negócio, especialmente quando tinha funcionários mais competentes e dignos que poderiam administrá-lo. Minha esposa e eu começamos a discutir no carro. Ela insistiu que eu estava sendo irracional por não confiar em Joe e em sua capacidade de assumir o negócio. No entanto, eu argumentei que a responsabilidade de administrar algo que meu pai construíra era imensa, e Joe ainda não estava preparado mentalmente para enfrentar essa pressão, considerando sua inexperiência. Quando expressei minha opinião à minha esposa, ela surtou e começou a me acusar de egoísmo, afirmando que eu não estava pensando no bem-estar financeiro de Joe. Ela questionou meu papel como figura paterna, lembrando-me de que eu não era o pai biológico de Joe. Isso me deixou chateado, e preferi ir ao bar para acalmar meus ânimos, adiando a volta para casa. No dia seguinte, minha esposa agiu como se nada tivesse acontecido, e eu decidi não mencionar a discussão anterior. No entanto, 2 dias depois, quando Joe me ligou para discutir o negócio, expliquei a ele que sua mãe não havia discutido a ideia comigo previamente. Deixei claro que eu não estava disposto a ceder o negócio para ele, como ela havia afirmado. Sugeriu que ele buscasse um emprego como seus amigos, pois o que sua mãe havia prometido não se concretizaria. Além disso, inicialmente, ele achou que eu estava brincando. Tive que insistir para que ele acreditasse que não o deixaria assumir o controle. Refletindo sobre isso, houve várias ocasiões nos últimos anos em que ele sugeriu assumir o negócio. No entanto, eu sempre ri dessas ideias, achando que ele estava brincando. Se soubesse da promessa feita por minha esposa ao filho, teria cortado essas brincadeiras desde o início. Quando finalmente contei a ele que não o deixaria assumir o controle, ele ficou furioso. Acusou-me de fazer promessas falsas e ser egoísta, assim como sua mãe. Desligou a ligação antes que eu pudesse me explicar. Estava no trabalho naquele momento, então não comentei nada com minha esposa. Planejava discutir o assunto com ela quando chegasse em casa. Ao chegar em casa, minha esposa já estava furiosa. Nem sequer me deixou tirar o casaco antes de começar a gritar. Disse-me que Joe ligou para ela logo após a nossa conversa e a acusou de mentir para ele, fazendo-o acreditar que poderia assumir o meu negócio após se formar. Ela afirmou que tudo isso era culpa minha, pois agora Joe estava nos excluindo de sua vida, pois não confiava mais em nós. Eu refutei, explicando que não era minha culpa. Não fui eu quem disse ao filho dela que ele poderia assumir meu negócio. Não fiz promessas a ele nem para ela, que não cumprisse. Ela mentiu para o filho durante anos, e agora,
Qualquer decisão que Joe tomasse era responsabilidade dele. Se minha mãe tivesse mentido para mim da mesma forma, eu provavelmente não teria querido falar com ela. Ela ficou tão irritada que saiu de casa chorando, dizendo que iria morar com a irmã. Por um tempo, não tentei impedi-la, pois estava realmente de mau humor após aquela discussão. Honestamente, não via como aquilo era minha culpa. Ela partiu naquele dia, e já se passaram 3 dias desde então. Não nos comunicamos, pois não liguei para ela e ela também não tentou me contatar. Ontem, houve um silêncio desconfortável de ambos os lados. Pensei que fosse ela quem havia ligado, mas descobri que era sua irmã mais velha. Ela me ligou apenas para me repreender pela minha postura. Informou-me que minha esposa estava infeliz desde que partiu, chorando constantemente, pois sentia que estava perdendo não apenas o filho, mas também o marido. Confesso que me senti terrível comigo mesmo ao ouvir isso, pois a última coisa que queria era fazer minha esposa chorar. A irmã dela também revelou que a razão pela qual minha esposa mentiu para o filho sobre permitir que ele assumisse o negócio foi porque ele planejava não ir para a faculdade. Ao que parece, Joe queria seguir uma carreira musical, mas minha esposa insistia que ele frequentasse a faculdade primeiro. Ela esperava que a promessa de assumir o negócio o incentivasse a seguir seus estudos. Ela admitiu que sabia que eu recusaria a ideia, mas esperava que eu mudasse de ideia quando Joe se formasse e demonstrasse responsabilidade. Ela planejava discutir isso comigo ao longo dos anos, mas nunca o fez por timidez, pois não considerava sua função falar sobre negócios, e Joe não era meu filho. A irmã dela enfatizou que não era seu lugar interferir em nosso casamento, mas queria que eu soubesse que minha esposa estava disposta a trabalhar no relacionamento, desde que eu pedisse desculpas por ser duro com ela e Joe. Encerrou a ligação enquanto eu lutava para decidir o que fazer. Por um lado, desejava reconciliar-me com minha esposa, mas, por outro, não sentia que fosse minha culpa. Não entendia por que ela queria que eu pedisse desculpas quando, na verdade, ela deveria se desculpar. Um dia se passou desde a ligação, e ainda não consegui decidir o que fazer. Decidi não pedir desculpas à minha esposa. Após ler os comentários aqui, percebi que não estava errado. Se ela queria convencer Joe a frequentar a faculdade, havia maneiras mais inteligentes e eficazes do que mentir para ele. Além disso, teve a oportunidade de consertar as coisas conversando comigo, mas optou por contar depois que ele se formou. Se ela quiser fazer o casamento dar certo, terá que ser a que cederá e me pedirá desculpas. Já faz quase uma semana desde que ela partiu, e ainda não tive notícias dela. Não sei o que está passando pela cabeça dela ou quais são seus planos para o futuro, mas sei que não irei implorar por perdão como fiz antes. Ela foi quem criou toda essa confusão, então cabe a ela resolver. Agradeço pelos conselhos e a ajuda, ajudaram a esclarecer minha mente. Ela sempre faz isso, estraga tudo. E eu sempre tenho que correr atrás dela para que possamos ficar bem juntos. Talvez isso tenha funcionado antes, mas desta vez estou firme. Não posso ser sempre o que está atrás dela, colocando todo o esforço para consertar nosso casamento. Já se passaram quase 2 semanas desde que minha esposa partiu, e mal temos conversado. Hoje, entrei em contato com uma advogada, pois não esperava que ela voltasse tão cedo. Felizmente, ela retornou ao meio-dia de hoje. Ainda não falou muito comigo, mas pediu desculpas pelo seu comportamento. Isso é suficiente para mim por enquanto. Não sei o que o futuro reserva para ela e seu filho, mas pela tristeza em seu rosto, acho que ela já resolveu as coisas com ele. Para ser honesto, não posso nem chamar isso de uma briga, pois o que realmente aconteceu foi que ela mentiu para o filho. E agora que a verdade veio à tona, ele se recusa a falar com ela. Odeio ser o único a dizer isso, mas realmente não acho que ele tenha feito nada de errado aqui. Ela se desculpou comigo, mas ainda está muito chateada e não fala comigo como antes. Tem estado muito quieta em casa, mesmo depois de ter voltado. Joe me bloqueou. Não sei se ele bloqueou a mãe também, mas se o fez, isso explicaria por que ela está agindo dessa maneira. Ela não consegue nem entrar em contato com ele agora, nem mesmo para pedir desculpas. Se ela vier falar comigo ou pedir conselhos, provavelmente vou sugerir que entre em contato com alguns de seus amigos para passar uma mensagem para ele.
Será meio constrangedor para ele, mas pode ajudar. Pelo menos ela terá uma maneira de se comunicar com ele. Não sei o que meu pai tem a dizer sobre tudo isso porque minha esposa ainda não falou comigo sobre isso. Estou curioso para saber o que todos pensam sobre o plano dela de fazer Joe ir para a faculdade. Quero dizer, funcionou, Joe se formou. Mas agora ele nem está falando com ela, então diria que o tiro saiu pela culatra. É muito triste, pois sei o quanto ela ama seu filho e como era importante para ela que ele fosse para a faculdade. Mas agora é uma bagunça total, e ela não tem ninguém além de si mesma para culpar. Atualização 3, já se passaram 2 dias desde que minha esposa voltou para casa, e ela estava estranha e quieta nos últimos 2 dias. Hoje, finalmente conversamos sobre tudo o que aconteceu desde a formatura. Mais uma vez, ela pediu desculpas por falar com Joe sem sequer me consultar antes sobre aquela promessa. Disse que estava tudo bem, mas ela começou a chorar e teve um colapso total enquanto conversávamos. Fiquei surpreso e a abracei, tentando confortá-la, mas ela continuou chorando por quase 1 hora, lamentando por decepcionar todos em sua família e desejando ser uma esposa e mãe melhores. Me senti mal por não ter verificado como ela estava quando estava na casa da irmã. Claramente, ela estava passando por muita coisa. Depois de quase 1 hora de choro, perguntei se havia algo que eu pudesse fazer para ajudá-la. Ela disse que só queria falar com Joe para resolver as coisas com ele. Descobri que ele a bloqueou de todas as formas de contato, e até o pai dele se recusou a ajudar. Então prometi encontrar uma maneira de ela entrar em contato com Joe. Procurei por amigos próximos dele nas redes sociais e encontrei um que parecia ser próximo dele. Enviei uma mensagem explicando a situação e pedindo que nos colocasse em contato com Joe. 1 hora depois, minha esposa recebeu uma ligação de um número desconhecido, provavelmente o amigo de Joe. Atendemos e era Joe do outro lado. Não ouvi toda a conversa, mas ouvi minha esposa se desculpando profundamente. Fiquei mal por ela, pois sei o quanto ela ama Joe. Eles continuaram a conversar, e minha esposa explicou por que fez o que fez, tentando convencê-lo da importância da faculdade. A conversa não estava indo bem, minha esposa começou a ficar visivelmente irritada. Então, eu tentei sugerir que ela desligasse e que poderiam ter essa discussão mais tarde, mas a conversa rapidamente se transformou em uma briga, com Joe gritando com sua mãe e ela respondendo de maneira rude, algo que nunca tinha presenciado antes. Fiquei surpreso, especialmente porque era com seu próprio filho. Ela o chamou de nomes horríveis e encerrou a ligação, dizendo que ele era igual ao pai. Depois disso, ela estava histérica, desabafando sobre o quanto estava enojada com Joe. Deixei-a desabafar, pois parecia que precisava extravasar toda aquela negatividade. Quando finalmente se acalmou, perguntei o que aconteceu. Ela explicou que Joe a acusou de mentir, o que ela admitiu ser verdade, e o chamou de mãe terrível, dizendo que ela havia arruinado sua vida ao forçá-lo a ir para a faculdade quando ele queria seguir carreira na música. Ela explicou que fez tudo pelo bem dele, pois sabia que ele não seria bem-sucedido como músico, além de ter visto situações semelhantes com seu ex-marido, que também não seguiu seus conselhos e acabou em brigas constantes e no divórcio. Ela disse que sempre tentou zelar pelos melhores interesses de Joe, mas agora percebeu que não adiantava mais tentar, pois ele estava tão determinado em seu caminho que não ouvia seus conselhos. Estava cansada de ser culpada por tudo que dava errado na vida dele ou do ex-marido. Foi um dia emocionalmente pesado para ela, mas estou contente que tenha tentado resolver as coisas, mesmo que tenha dado errado. Ela cometeu um erro e tentou corrigi-lo, mas se eles não conseguem ver isso, é problema deles. Desde então, ela se acalmou consideravelmente, e tivemos um jantar tranquilo. Ela não mencionou nada sobre Joe ou seu ex-marido depois do colapso emocional. Ela está dormindo agora, e estou esperançoso de que amanhã se sinta melhor com tudo isso. Atualização 4. Já faz quase 1 semana desde que minha esposa parou de falar com Joe, e hoje ela recebeu uma ligação do ex-marido, dizendo que Joe queria falar com ela e que ela deveria visitá-los em sua casa. Eles queriam que ela fosse sozinha, afirmando ser uma questão familiar, e que eu não deveria estar presente. Minha esposa foi firme e disse que iria comigo ou não iria, pois não queria lidar com aquilo sozinha. Então, eventualmente, concordaram em me deixar ir,
mas com a condição de que eu ficasse fora de qualquer discussão que tivessem. Isso não me incomodava, pois não tinha interesse em interagir com o ex-marido dela ou com Joe. Ao chegarmos lá, percebi que todos estavam com expressões sérias, como se estivessem prontos para um confronto. Joe rapidamente expressou sua frustração por ter sido forçado a ir para a faculdade e desperdiçar 3 anos de sua vida em algo que não lhe interessava. Ele exigiu que minha esposa cumprisse sua promessa de me fazer deixá-lo assumir meu negócio. Interrompi imediatamente, afirmando que isso era absurdo e nunca aconteceria, nem mesmo se ele estivesse qualificado. Expliquei que não gostava dele e que não tinha obrigações para com ele. O ex-marido de minha esposa me repreendeu, dizendo que eu não era parte da discussão, o que me irritou, afinal, era sobre meu negócio que estavam falando. Discuti um pouco com ele, mas minha esposa me fez parar, sabendo que não valia a pena. Joe continuou pressionando minha esposa para falar comigo e deixá-lo assumir o negócio. Fiquei orgulhoso quando ela se manteve firme, explicando que ele não poderia fazer tais exigências. Ela se desculpou por mentir para ele, mas deixou claro que não lhe devia mais desculpas além disso. Se ele não pudesse apreciar seus esforços para garantir seu futuro, ela preferiria que ele a interrompesse. Seu ex-marido ameaçou levá-la ao tribunal, mas ela riu disso, pois não havia nenhum contrato ou acordo para respaldar a promessa feita. Ele ficou nervoso e a expulsou de sua casa. Ao sairmos, Joe a confrontou novamente, mas optamos por ignorá-lo e voltar para casa o mais rápido possível. Agora estamos em casa, esperando que essa situação com o filho dela passe, para que não tenhamos que lidar com eles novamente. Foi uma grande perda de tempo e energia. Eu esperava que minha esposa hesitasse um pouco, mas ela não o fez e eu estava muito orgulhoso dela. Ela disse a Joe que o que ele estava fazendo não tinha sentido, e que se ele não reconhecesse o esforço dela em garantir seu futuro, tudo bem para ela. No entanto, ela deixou claro que ele não poderia fazer exigências desse tipo. Embora tenha se desculpado por ter mentido para ele, ela afirmou que não devia mais explicações, pois apenas tentava cuidar dele. Se ele não pudesse entender isso, ela preferiria que ele se afastasse. Seu ex-marido ameaçou levá-la ao tribunal por não cumprir a promessa, mas ela riu na cara dele. Questionou se ele tinha algum advogado que lutaria por ele, sabendo que não havia contrato ou acordo para respaldar a promessa feita. Isso o deixou nervoso, e ele a expulsou de sua casa. Quando estávamos prestes a sair, Joe começou a gritar com sua mãe, chamando-a de horrível. Optamos por ignorá-lo e voltar para casa o mais rápido possível, pois não queríamos mais perder tempo com eles. Agora que estamos em casa, esperamos que a situação com o filho dela se resolva, para que não precisemos mais lidar com isso. Hoje foi uma grande perda de tempo e energia. Bem, então é isso, galera. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para mais histórias.